termina con esas preguntas sin respuesta, porque ahora llega él y responde todas tus dudas. Então, para você, ouvinte, muito obrigado pelo carinho. Mas antes do doutor começar aí com o Minuto 10, eu quero agradecer a Geolaser, agradecer ao Dr. Cláudio Padovani, ao Davis, que está juntinho conosco, ao MC Sona, Amanda Pascoleto, também agradecer ao Eric e Juliana, do La Mobile, e a todos vocês que estão participando da doação da Cesta Básica Filantropia UFEM, União Filantrópica Mundial Sem Fronteiras. Obrigado a vocês que estão doando e ajudando as famílias e as jogadoras e também refugiados da UFEM. Muito obrigado pelo carinho. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Benedito Cárcere. Benedito? Cárcere. Tudo bem, Benedito? Tá curtindo aí? Ó. Ah. Essa é a noite eu só vou levar um convite para participar do meu... Da noite de autópsia do meu livro para você. Pode trazer que eu vou sim, viu? Vai ser uma honra muito grande. Então, tá bom? Eu queria saber se queria comprar um livro meu. Volta de Aço. Traz ele aqui pra gente na metrô que eu dou uma olhadinha pra você e aí a gente também fala aqui no ar. Tá bom. Tá bom? Hoje não, outro dia eu vou aí. Tá ótimo, Benedito. Obrigado, viu? Fica com Deus. São 23 horas com 20 minutinhos para você, ouvinte. Muito obrigado a todos vocês. E agora, chegando aqui, Belém, agora é a hora... Com Fala Doutor, com Cláudio Padovani. Vamos lá que o doutor vai tirar o C do 320, Belém. Você tá muito acelerada. 320? Exatamente. 440, Belém aqui. Já volvemos. Obrigado, doutor. Agora é com você. Para todos os nossos ouvintes, momento Minuto 10 com Fala Doutor Cláudio Padovani. O Marcel e Belém, eu vou falar, depois que ela teve aquele contato com o pessoal lá da elétrica lá, ela ficou 4.400 volts aqui, viu? Ela tá que tá recarregada com as baterias solares dela ali, que tá, viu? Eu vou falar com o Júnior. Ay, doctor, pero ahí dejamos tu espacio y ya volvemos. Obrigado vocês. Bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer profundamente a audiência do programa, que tá realmente sensacional. É muito bom poder estar com vocês aqui, respondendo as perguntas de vocês. E hoje já vou começar aqui direto com a Maria da Conceição, que ela mandou aqui a pergunta: como lidar com os pensamentos na hora de dormir? Bom, veja só. Provavelmente, a gente precisa identificar quais são esses pensamentos. Por exemplo, se eu estou preocupado com as coisas que vieram do passado, provavelmente você deve estar ali com relação à depressão, alguma coisa que você precisa resolver lá atrás e você não conseguiu ainda respirar e soltar isso. Se você está preocupada ou ali conectada com algo que vai acontecer no futuro, e eu já vou até emendar com a pergunta do Felipe aqui, né? Vamos imaginar o seguinte: ele vai ter uma entrevista de emprego no dia seguinte, ou vai ter alguma coisa muito importante no dia seguinte, então ele está ali sofrendo com uma crise de ansiedade. Então a primeira coisa que eu falo para todos os ouvintes é: vamos ter que aprender a respirar. Porque é o seguinte, uma das questões que a gente precisa para a gente acalmar, diminuir a nossa velocidade, é simplesmente a gente aprender a respirar. Nós precisamos hoje realmente entender que hoje o ser humano não está respirando mais. A vida da gente está tão corrida, está tão ali acelerada, que as pessoas nem sequer respirar com qualidade, elas respiram. Então, assim, o que eu sugiro para que você possa estar olhando para isso é, primeiro, respira, tá? Segunda coisa que eu dou para dica para você que está com os pensamentos na hora de dormir. Começa a perguntar uma coisa que eu gostei demais para a gente entender a técnica. Começa a se perguntar o que de pior vem com aquele pensamento. Então vamos imaginar o seguinte: olha, eu amanhã tenho um compromisso, tá? O que pior tem nesse lugar? Vamos imaginar, eu vou perder o trem, tá? Eu perdi o trem, e o que pior pode acontecer? E depois disso, o que pior pode acontecer? Por quê? O nosso cérebro, ele vai fazer o seguinte: eu preciso mostrar para o nosso cérebro que aquilo é uma situação, mas que talvez não seja perigosa. E que se acontecer o pior, o nosso cérebro já fez aquela trilha. Então, se você já entendeu e conseguiu identificar o que tem de pior naquilo, você provavelmente desmistifica fazendo o que tem de melhor. Então, você desconstrói aquele medo
do dia seguinte. Pensamentos, outra coisa. Olha, doutor, são pensamentos ruins, tá? Quais são esses pensamentos? E assim a gente começa a perguntar, quando você olha para esses pensamentos, o que eles querem dizer para você? Ah, eu quero ver, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de algumas situações. Então começa também a se questionar para onde você olha para esse pensamento. O que você realmente quer dizer? O que o seu inconsciente está querendo falar com você com relação a isso? Uma das coisas que é interessantes da ansiedade, e precisa ser dito isso ao vivo, é o seguinte, 95% do que o nosso cérebro imagina, né, não acontece. Então, quando você projeta uma infinita possibilidade de algo que você está ali na ansiedade, também é o mesmo caminho. Você desenha e faz na mesa, ou de forma imaginária, ou com papel, quais são os cenários que você está enfrentando ali. E começa a se questionar o que você pode fazer para você resolver esse problema. Porque às vezes você está naquela crise de ansiedade ali, tamanha, e você às vezes não está se conectando com a verdadeira posição. O que realmente vai acontecer. Por quê? O nosso cérebro ele vai fazer o seguinte movimento. Ou ele luta, ou ele foge. Então, quando você se conecta com a ansiedade, o que você pode fazer para que você diminua a ansiedade? Simplesmente ver quais são os cenários que você vai enfrentar. E dentro desses cenários, identificar o que tem de melhor e o que tem de pior ali. Quais os recursos que você tem para se potencializar? Então imagine, vou me preparar para uma entrevista de emprego. Tá? Quais são os meus melhores recursos? O que eu sei daquela empresa que eu vou me apresentar? Como que eu vou... quais são as coisas que eu preparei dentro de mim? Eu sou resistente, eu sou forte, né? Respira. Projeta dentro de você também, uma coisa que é muito importante nesse momento, é projetar você fazendo a melhor entrevista do mundo. E você começa a se convencer de uma forma respirando e vendo, se visualiza fazendo uma boa entrevista, se visualiza ali entregando o seu melhor conteúdo, se visualiza ali a pessoa do entrevistador se interessando por você, fazendo perguntas pertinentes. Perceba como você vai fazendo mentalmente as respostas daquilo que você vai ser questionado. Se você vai para essa entrevista e você mentalmente já começa a fluir com a entrevista, você vai perceber que quando você chegar no dia seguinte, o seu cérebro já está preparado para aquilo. Então, é muito importante você, antes disso, já ir fazendo mentalmente aquela entrevista acontecer dentro da sua cabeça. Mas não de uma forma negativa, como muitas pessoas fazem. E sim se conectar das melhores possibilidades que você tem. Então, você cria aquele ambiente dentro do seu cérebro para que aquilo verdadeiramente aconteça. E eu não estou falando aqui da lei de atração, nem outras coisas. É técnica. Então você se prepara para os melhores cenários. Você respira, se conecta com você e você vai vendo a figura do entrevistador. Você já prepara quais são as perguntas que podem vir. Você já se prepara como você vai reagir com certas perguntas. Então esta é a verdadeira conexão que você faz quando você está ansioso. Veja as possibilidades, mas começa a se projetar e saindo das situações da melhor maneira possível. Você fala, isso é loucura. Não, o seu cérebro ele vai se preparar e você vai se preparar para essa entrevista com muito mais vigor. Você já passa por aquela situação. E sempre lembrando, respira. Quando você perceber, mesmo quando você começar na sua entrevista, você perceber que você está começando a entrar em ansiedade, respira. Se conecta, faz a respiração tranquila. Então você vai lá, começa, respira em 5, solta em 5, ritmado, se concentra. 2, 3 minutinhos é o suficiente. Você já consegue acalmar o seu espírito, simplesmente pelo ato de respirar, se conectar com você. Então vamos lá, vamos ver, vamos resumir aqui. Doutor, o que eu faço para diminuir os pensamentos? Dialoga com você. O que você quer ver com esse pensamento? O que você quer realmente dizer com esse pensamento? Se conecta. Para onde você está olhando? O que você quer? Como que você quer fazer para sair dali? E aí é uma conversa interna. Você pode simplesmente entender aonde você está olhando, o que você está fazendo, e ali você respondendo para você que aquilo também é uma imaginação, que nada daquilo vai acontecer. Tá? Felipe, como lidar com a entrevista? Se projeta fazendo a melhor entrevista do mundo.
se mentaliza ali fazendo a melhor entrevista, se mentaliza fazendo ali realmente a contratação, você levando a sua carteira, você realmente sendo parabenizado pela entrevista. Então, começa a treinar o seu cérebro para a melhor posição possível. O que nós estamos acostumados a fazer é sempre treinar o lado negativo. Experimenta você treinar o seu cérebro para o lado positivo. Você tendo êxito, você tendo a contratação, você tendo ali realmente a conquista daquilo que você fez. Você vai ver como até seu corpo vai reagir de uma forma diferenciada, tá? E a Cláudia finalizando aqui, né? Cláudia, como que a gente vai identificar a depressão? Gente, as pessoas dão sinais, tá? Então você percebe, e eu vou falar no meu caso, tá? Eu vou falar da minha experiência como eu tive depressão, então eu já falei aqui em outros programas que eu já tive uma depressão profunda e eu então fui resgatado dessa depressão profunda e hoje eu sou entusiasta da técnica e faço isso com meus clientes, tá? Com meus pacientes. Primeira coisa que você vai perceber é que essa pessoa às vezes é muito animada e do nada essa pessoa, ela simplesmente, ela deixa de se conectar com as pessoas. Ela simplesmente começa a se isolar. Ela já não consegue, já não quer mais sair de casa, ela já não quer sair mais do quarto, ela já não quer fazer as coisas que rotineiramente ela fazia, tá? E vou falar até além. A pessoa não vai querer se alimentar, não vai querer tomar um banho, não vai fazer escovar os dentes, não vai, ela vai simplesmente se abandonar. Ela vai se afastar dela mesma. Então, essa é uma das primeiras características da depressão. A segunda, você vai notar uma comunicação mais triste. Essa pessoa, ela não vai transmitir felicidade. Essa pessoa, ela vai passar o quê? Ela vai lembrar só de momentos tristes dela. Vai contar histórias tristes. Vai lembrar de passagens tristes. Então, ela não se conecta com nada feliz. E às vezes você pode até lembrar de uma passagem triste, mas ela vai fazer questão de lembrar de um outro momento triste, para ela reconectar e revalidar aquele sentimento de tristeza que ela tem. Então o convite que eu faço é, esta pessoa, ela começa a caminhar para uma depressão e cada vez mais profunda. Então o convite é, olha, eu percebo que você está muito triste. Que tal seria se você procurar um profissional? Como que seria se você pudesse se conectar com pensamentos bons? Como que seria se você pudesse trocar o passo para uma nova fase? Eu acredito que você poderia estar olhando para um profissional. Então veja, é sugestão. Porque se você apontar, você está com depressão, isso é frescura, isso, aquilo, essa pessoa ela se fecha ainda mais. E a depressão é interessante falar isso, porque é uma caixinha. Ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, é um processo meio de formiguinha. Olha, talvez você esteja numa crise de depressão. Olha, experimenta ver, por que você está aí isolando cada vez mais? Por que cada vez mais você está procurando se isolar? Né? Conversar mesmo com a pessoa, para a pessoa poder ela entender que talvez ela precise de ajuda. E neste momento a pessoa precisa de carinho. E muitas das vezes, quando a pessoa está em depressão, o que se escuta é, essa pessoa está com frescura, essa pessoa está mal resolvida, essa pessoa está no vitimismo. E não, é um processo. Então, o que eu oriento? Converse com carinho com essa pessoa e resgate essa pessoa. Faça com que ela consiga enxergar que talvez ela precise de ajuda. E aí você vai fazer muito fazendo isso. Simplesmente pelo ato de conversar, trazer, buscar resgatar essa pessoa daquela tristeza que ela está profunda. Tá? Então fica essa dica neste momento do Fala Doutor, Fala 10, Fala Doutor. Espero que vocês tenham gostado do programa e aguardo novas perguntas para semana, para quinta-feira agora. Aí para vocês são 23 horas. Com 32 minutos. Olha, Belém, que delícia, hein? Exatamente, Maciel. Doutor fala, explica, orienta. Tem ouvinte já interagindo aqui, ó. A Suzana do Socorro tá dizendo, Maciel, cadê aqui você, Suzana? Aqui, a Suzana do Socorro tá dizendo, Maciel, parabéns pelo quadro do doutor, muito explicativo e coerente nas palavras. Obrigado, viu, Suzana? Obrigado, Suzana. Bom que você gostou. O pessoal tá acompanhando e o que é legal, né, Belém? Que a gente pode tomar um café, ficar tranquilo, meditar. A Belém, ela fica ali meditando, pensando.
É o único momento, acho que ela para no rádio é quando o doutor vem, viu? Exactamente, peor que es verdad. Yo me quedo allá y empiezo también a escuchar porque de verdad que ayuda bastante. Yo que estoy acá más cerca, entonces genial. Y las personas también que me mandaron allá del Paraguay, me mandaron sus preguntas. Y en serio, están amando porque la manera que explicas a ellos les sorprende y le llena. Le llena esse conhecimento e essa resposta que das. E olha, é verdade, viu? Desde que o Júnior esteve aqui, a Belém não saiu mais dos 440 aí, né? Sim. Ela tá ligada ali, a bateria super carregada. Tem que conversar com o Júnior para rever isso daí, viu? Como que descarrega a carga, porque ele vem, fala sobre a carga solar, mas não fala como descarregar, né, doutor? É verdade, viu? A Belém, cada dia que eu venho, aumenta mais a voltagem dela aqui. Mais acelerado. Para quem não acompanha, não é igual TV, mas o que ela abre e fecha essa porta do estúdio, não é? Acho que já passou hoje, foi umas 15, 20 vezes. Se for contar os passos da Belém ali naquela porta, acho que ela já andou umas 40 vezes para lá e para cá hoje aqui. Porque é verdade, estamos a full, a full. Eu quero agradecer a todos vocês, ouvintes, que interagem, sempre participam conosco, estão sempre ligadinhos, viu? Muito obrigado pelo carinho a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. Alô, Leandro, um grande abraço para você. Está ligado, está curtindo nessa noite. A todos vocês nessa sintonia e para todos vocês sempre junto. Belém, a gente precisa fazer uma visita lá no Point. Sabe ali no Point? Onde fica? Aonde, Maciel? Eu vou trazer as informações para os nossos ouvintes no centro.